O modelo Veja Claramente, parte 3. Os fatores cotidianos. Nesse novo artigo, abordo mais uma etapa do modelo Veja Claramente. Vamos falar mais sobre os fatores cotidianos. Quais são os fatores que temos que equilibrar todos os dias antes de estar em sociedade? Os fatores cotidianos representam aspectos da vida que influenciam diretamente o nosso bem-estar e desenvolvimento pessoal. Eles estão divididos em 5 categorias: pessoais, profissionais, financeiros, crenças e familiares. Sistematicamente interagem com as 5 dimensões humanas, que são a dimensão física, emocional, cognitiva, espiritual e social, para moldar nossa experiência de vida. Compreender e equilibrar esses fatores é essencial para alcançar uma vida plena e alinhada com nossos valores e objetivos. Até porque eu tenho certeza que o leitor vai concordar quando digo que os fatores são mais perceptíveis e de mais fácil entendimento que as dimensões. Compreendê-los e percebê-los não necessita tanto de um raciocínio filosófico, pois todos os dias, ao levantar da cama e sair de casa para qualquer atividade, o indivíduo já tem que lidar com eles. Vou explicar melhor como eu vejo cada um e sua importância. Fatores pessoais. Os fatores pessoais abrangem a relação que mantemos com nós mesmos, incluindo nosso autocuidado, hobbies, interesses, metas pessoais e crescimento individual. Esses fatores estão profundamente conectados com a dimensão física e emocional, pois influenciam nossa saúde, autoestima e bem-estar geral. Um equilíbrio saudável nesses aspectos pessoais podem resultar em uma vida mais satisfatória e significativa, enquanto a negligência pode levar ao estresse, ansiedade e insatisfação. O fator pessoal eu relaciono diretamente com o que eu chamo de a pessoa do espelho. Não importa o que uma pessoa pense, como ela encara o mundo, o que fez ou não fez, ou como fez, não interessa. O que pensa de si próprio e como lida com as consequências de seus atos não são de escopo para ninguém. Pelo menos esse é o pensamento de muitos e talvez possa ser verdadeiro esse argumento, em que pese a individualidade das pessoas. Mas eu garanto que existe uma pessoa a quem tudo isso interessa: a pessoa do espelho. Quando olhamos para o espelho, encontramos nosso maior crítico, acusador, juiz, carrasco e algumas vezes nosso advogado. É claro que também encontramos nosso advogado, conselheiro, mentor, fã, ídolo e, em alguns casos patológicos, Deus. A comparação significa que o fator pessoal é o centro do equilíbrio diário com os outros fatores. Ele é o centro de comando, é o órgão gestor e fiscalizador dos outros fatores. É pela saúde dos fatores pessoais que uma pessoa gerencia as demais. E isso ocorre o tempo todo e todos os dias. Então, uma vez que consideramos o fator pessoal um elemento fundamental e gestor, se olharmos de forma isolada, esse fator suscita pelo menos 4 elementos que destaco aqui como principais: o autocuidado, a saúde mental, o crescimento pessoal e as metas. Significa que o indivíduo, antes de pensar nos outros fatores cotidianos e como agir com eles, deverá olhar para si e ter em mente que, se ele não ter consciência de que esses elementos devem estar maduros e pronto para o relacionamento com os demais fatores, sob o perigo de não medi-los de forma desproporcional. Se não fizer isso, com certeza o dia não será bom e com possíveis consequências desagradáveis. Os fatores profissionais. Os fatores profissionais incluem tudo o que se relaciona à carreira, trabalho, vocação e realizações profissionais. Este fator está intrinsecamente ligado à dimensão cognitiva, pois envolve a aplicação de habilidades, conhecimentos e criatividade no ambiente de trabalho. A satisfação profissional é um componente chave do bem-estar e encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é essencial para evitar o esgotamento. Com essa introdução, acho agora oportuno citar parte de um artigo que li a respeito. Max Weber, jurista e economista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia, disse que o trabalho dignifica o homem.
Weber destacou que o trabalho se encaixa como uma das ações sociais mais nobres e dignas presentes na sociedade. E dignificar significa dar dignidade, enobrecer, e realmente o trabalho possui um papel importante para isso, desde que, claro, seja realizado em condições salubres e respeite o ser humano que está realizando aquela função. O trabalho não apenas dignifica o ser humano, mas dá sentido à sua própria existência, nos torna úteis para outros e para nós mesmos. O artigo completo de Marcos Alves Borba pode ser lido neste link disponível. Emprego o termo trabalho aqui no sentido de profissão mesmo. Ter uma profissão, um trabalho que o indivíduo executa com propriedade de saber, seja qual for. Não apenas ganhar dinheiro de alguma forma, mas ter uma profissão, um conhecimento referencial capaz de dar sentido de realização ao indivíduo, ao ponto dele perceber que, com ela, terá chances seguras de obter o seu provimento. E não é só sustento, com verdade. O fator profissional está ligado ao ser humano de forma intrínseca. Faz parte de viver em sociedade a necessidade de ter uma profissão. Não conheço ninguém que não tenha recebido de seus próximos a instrução de ter um trabalho ou uma profissão. Pela minha pouca experiência de vida, todas as pessoas já recebem, desde crianças, essa informação ou instrução de se educar e ter uma profissão, pois é através dela que todas as outras conquistas existirão. É transmitido de pais aos seus filhos há milênios. Todos os dias, os fatores profissionais ocupam a mente e a preocupação das pessoas. A maioria de nós sai de casa, estuda e trabalha no sentido de ter uma profissão, e nela estaremos dedicados a vida toda na maioria dos casos. Perceba que aumentam os casos de profissionais que trocam de profissão justamente para buscar satisfação, seja qual for, em outra profissão. É quase impossível não lidar com esse fator. Assim como o fator pessoal, destaco alguns elementos essenciais na importância do fator profissional no desenvolvimento pessoal de um ser humano: realização, satisfação e equilíbrio de vida. A realização no trabalho não se limita ao sucesso financeiro, mas também à sensação de estar contribuindo de forma significativa. Sentir-se valorizado e encontrar um propósito em suas atividades profissionais pode aumentar a motivação, o desempenho e o contentamento. O trabalho que alinha com os valores pessoais e habilidades inatas tende a ser mais gratificante e menos estressante. Manter um equilíbrio saudável entre as demandas do trabalho e as necessidades pessoais é crucial. Quando o trabalho domina excessivamente a vida pessoal, pode levar ao estresse crônico, problemas de saúde e distanciamento de relacionamentos importantes. A gestão do tempo, o estabelecimento de limites claros e a priorização de atividades de lazer e descanso são estratégias eficazes para manter esse equilíbrio. Como se vê, fatores pessoais se alinham aos fatores profissionais e já percebemos facilmente que é dever de todos dar atenção devida a isso. A dignidade e a nobreza de um indivíduo começa na compreensão desses fatores. Fatores financeiros. Esse fator é diferente do fator profissional e faço essa observação, pois apesar da proximidade, não há necessariamente uma relação direta entre um e outro, apesar de, na maioria dos casos, ter uma profissão gera recursos para o indivíduo. Os fatores financeiros referem-se à gestão dos recursos econômicos, como renda, despesas, investimentos e segurança financeira. Eles têm um impacto direto na dimensão emocional, pois a estabilidade ou instabilidade financeira pode influenciar significativamente os níveis de estresse e a qualidade de vida. Os fatores financeiros se relacionam diretamente com planejamento, segurança financeira e a relação do indivíduo com o dinheiro. Tanto que, como disse anteriormente, tem ligação com a dimensão emocional e, em muitos casos, as questões financeiras podem ser causa de infelicidades e tristezas enormes na vida de uma pessoa que não tem um mínimo de cuidado na relação com o dinheiro. E não raro, vejo isso acontecer com muitos que têm uma vida profissional e renda invejáveis. O planejamento financeiro é uma ferramenta poderosa para alcançar segurança e tranquilidade. A elaboração de orçamentos, a poupança para o futuro e a compreensão dos princípios de investimento são passos fundamentais para evitar preocupações financeiras. A estabilidade financeira proporciona liberdade para perseguir objetivos pessoais e profissionais, além de reduzir o estresse associado a incertezas econômicas. Saber cuidar do dinheiro, aprender como funcionam as dinâmicas ao redor dele é fundamental, pois todos os dias lidamos com o dinheiro, contas a pagar, dívidas,
gasto de todos os tipos: aluguel, energia, água, supermercados, combustíveis, etc. Essas coisas são diárias e sem nenhuma possibilidade de não lidar com elas, inclusive tendo dinheiro ou não. Nossa relação com o dinheiro é frequentemente moldada por crenças e atitudes que desenvolvemos ao longo da vida. Compreender e reavaliar essas crenças pode ajudar a criar uma abordagem mais saudável e equilibrada em relação a finanças. Por exemplo, evitar gastos impulsivos e cultivar hábitos de consumo consciente podem aumentar o bem-estar financeiro e reduzir a ansiedade. Particularmente, considero esse fator o mais crítico atualmente. A cultura que, infelizmente, criamos ou aceitamos é que o dinheiro serve para servir aos desejos e sonhos mais loucos das pessoas, e acredito que isso tem sido a fonte de distorções e problemas que perduram por uma vida inteira. Eu sei bem como isso funciona, mas acredito que seja um tema para um artigo em separado. Fatores familiares. Os fatores familiares referem-se às relações e dinâmicas dentro da família, incluindo o papel que desempenhamos como filhos, pais, cônjuges e irmãos. Esses fatores estão diretamente ligados à dimensão social e emocional, pois as relações familiares têm um impacto profundo em nosso bem-estar e felicidade. Relações familiares saudáveis oferecem uma base de apoio emocional e segurança. O amor, o respeito e a comunicação aberta são elementos essenciais para nutrir essas relações. No entanto, conflitos familiares não resolvidos podem gerar estresse e ansiedade, afetando outras áreas da vida. Aprender a gerenciar conflitos de maneira saudável é vital para manter a harmonia do ambiente familiar. Falar de relações familiares saudáveis é uma dificuldade para qualquer pessoa, pois a definição disso vai ser tantas quanto forem as pessoas a quem for perguntado. As diferenças culturais, as diferentes formas de educação e instrução das famílias, a regionalidade e até as questões financeiras são consideradas na hora de definir relações familiares. Se observarmos a evolução das famílias na história, as diferentes formações e constituições vão determinar como os componentes dessas famílias se relacionam. Porém, independente da constituição e cultura, dois aspectos considero de extrema importância: o papel e a responsabilidade da família como fator cotidiano de um indivíduo. Cada membro da família tem um papel específico, que pode variar ao longo do tempo. Compreender e aceitar esses papéis, ao mesmo tempo em que se comunica de forma eficaz, ajuda a manter o equilíbrio e a cooperação dentro da família. As responsabilidades, quando distribuídas de forma justa, promovem um senso de unidade e fortalecimento dos laços familiares. Uma família desestruturada, principalmente no que tange ao modo como os componentes se tratam e resolvem seus problemas, é determinante para definir se o dia de uma pessoa vai começar bem ou não, se ela terá o apoio que precisa para enfrentar os percalços da vida. Problemas de relacionamento entre parentes são a causa de conflitos gravíssimos e podem destruir qualquer pessoa, inclusive nos fatores profissionais, pessoais e financeiros. Por isso, o indivíduo precisa dar atenção a esse fator e tentar de todas as formas manter o equilíbrio em sua casa e seus parentes próximos. Fatores crenças. Os fatores crenças abrangem as convicções, valores, fé e visão de mundo que orientam nossas decisões e comportamentos. Eles são profundamente enraizados na dimensão espiritual, moldando nossa percepção de propósito, significado e conexão com algo maior. Nossas crenças formam a base de nossa identidade e influenciam a maneira como interpretamos o mundo ao nosso redor. Elas afetam nossas escolhas, relações e atitudes em relação a desafios e oportunidades. Um sistema de crenças coerente e bem definido pode fornecer um senso de direção e propósito, enquanto que crenças conflitantes ou limitantes podem causar confusão e desmotivação. As bases para esse fator são construídas a partir do conhecimento que adquirimos durante a vida, no seio da família, na escola, no trabalho, na igreja e nos livros, e atualmente nas redes sociais e com os influencers. Todos esses lugares são fonte de conhecimento que formam o caráter e personalidade mais fundamentais, estruturando o conjunto de crenças que precisam mais de informação ao longo da vida. As crenças fazem com que o ser humano estabeleça seus critérios de vida, que vão balizar as decisões a cada momento do dia. As crenças definem o comportamento do indivíduo na sociedade, nos seus relacionamentos e, em grande medida, no relacionamento consigo mesmo, dando a ele justificativas para seus atos
e enfrentamento das consequências. 2 elementos destaco como fundamentais nesse fator cotidiano: a espiritualidade e o propósito de vida. A espiritualidade, que pode ou não estar ligada a uma religião formal, desempenha um papel crucial na busca por um propósito e significado de vida. Práticas espirituais como meditação, oração ou reflexão podem proporcionar uma sensação de paz interior e conexão com algo maior do que nós mesmos. Essas práticas podem ser particularmente importantes em tempos de crise, oferecendo conforto e orientação. O indivíduo precisa ter consciência de si, da sua existência e do seu lugar na sociedade. Só que ele vai ter claridade sobre esse estado mental de existência se suas crenças estiverem alinhadas com o que ele pratica com sua família, seu trabalho, seu dinheiro e com as pessoas à sua volta. Ainda terá que lidar com as diferenças de crenças das outras pessoas, começando com a própria família. Não é raro encontrar pessoas com conflitos familiares terríveis devido às crenças que cada um na casa possui e defende, principalmente crenças religiosas e políticas. A importância das crenças é enorme. Elas podem trazer soluções, mas também problemas sérios de convivência. Numa sociedade plural de culturas religiosas e políticas, considero até muito comum as desavenças familiares e em ambientes de trabalho pelo fato das pessoas defenderem e agir conforme suas crenças. Dessa forma, é necessário sim ter princípios e crenças fortes e ter plena certeza de que a defesa deles irá gerar atitudes e as atitudes geram respostas e consequências. Nessa seara, é sim possível identificar crenças positivas e negativas e é preciso saber que elas irão guiar seus passos e comportamentos. Comportamento é ação e, consequentemente, haverá reações. Conclusão: os fatores cotidianos no modelo Veja Claramente são os alicerces sobre os quais as dimensões humanas se apoiam e interagem. Cada fator, seja ele pessoal, profissional, financeiro, de crenças ou familiar, influencia diretamente o nosso estado emocional, físico, cognitivo, espiritual e social. Manter um equilíbrio saudável entre esses fatores é crucial para o desenvolvimento pessoal e o bem-estar geral. Ao identificar e ajustar esses fatores, podemos cultivar uma vida mais rica, significativa e alinhada com nossos valores e objetivos mais profundos.